Conviver. Imagine uma consciência saber com antecipação que não vai estar na próxima etapa da vida, mas que vai cair no vazio eterno sem volta. Se a morte da carne já é drástica, imagine se a consciência souber que vai cair no vazio eterno. Judas não suportou conviver com isto e se enforcou. Mas de que adiantou isso? Só antecipou o seu vazio. Seria como aquelas pessoas que pegaram pena de morte e já sabem o dia e a hora da sua execução. O que se passa por uma consciência neste estado? Imagine, cometeu um crime digno de morte e não tem como voltar atrás. Na lei de Deus diz que pecou contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão nem neste século e nem no vindouro. Perdeu a vida eterna com antecipação e já sabe de antemão que vai cair no vazio eterno. O que leva uma consciência a cometer tal atrocidade contra si mesma? A lei é bem clara. Pecou voluntariamente contra o Senhor. Depois de ter chegado ao pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifícios por este pecado. A consciência sabe com antecipação que perderá a vida eterna do Espírito. A lei diz: abster-se dos desejos carnais que combatem contra a alma. A consciência vai lá e se entrega aos desejos carnais, e não faz questão da vida eterna dela. Troca uma vida eterna cheia de glórias e delícias por um pequeno prazer carnal. Agora está aí, na fila da morte, esperando como todos os carnais por seu vazio eterno. Mas não há o que fazer mais? Na época de Moisés, o povo se rebelou contra o Senhor, e Deus disse que nenhum daquela maldita geração entraria na terra prometida. E mesmo depois de 40 anos, Deus não mudou de opinião, e ninguém entrou mesmo. Eu noto que toda consciência sempre pensa que com ela será diferente. Mas será que vai ser? Eu vejo que o propósito de Deus funciona por leis e princípio. Se diz que Deus não tem dois filhos com uma mesma consciência. Se não vingou o primeiro, já era. Era melhor, como disse Pedro, não ter chegado ao conhecimento do propósito de Deus do que chegar e pisar o Filho de Deus em si mesmo. Paulo disse: quanto a estes, matam o Filho de Deus dentro de si e o expõem à vergonha. Nós estamos neste mundo por um propósito, e não por um conto de fadas. Isto aqui não é o país das maravilhas, como no conto da Alice. Se diz que é chance única, eternamente para trás e eternamente para frente. Quebramos o infinito em duas eternidades, um divisor de águas. Não voltamos mais ao que éramos. Estamos dentro de um propósito sábio que tem 3 fases e já passamos por uma. A primeira saímos do nada, a segunda é de transição e a terceira é definitiva. Como Jesus disse: derruba este templo e em 3 dias eu edifico outro no lugar. Morreu na sexta, o sábado é o dia do Senhor e no domingo é a ressurreição. Quem entende este propósito?